Bom dia para todos. Estamos começando mais uma aula de Química e continuando o tema sobre termoquímica. Hoje vamos falar, eu já tinha começado a falar na aula passada sobre a lei de Hess. Lembrando que na termoquímica a gente estuda os calores trocados, certo? Calor absorvido ou calor transmitido, durante uma reação química. E esse calor ele é avaliado pelo chamado ΔH, que é a entalpia. Tá? E a lei de Hess ela estabelece o seguinte, que independente do caminho que a reação tomar, se o estado inicial dos reagentes e o estado dos produtos for o mesmo, o ΔH vai ser sempre o mesmo. Então, por exemplo, temos aqui A se transformando em D, tá? E temos aqui um ΔH. Se essa reação acontecer de forma direta, ou ela passar por outras etapas, A se transformando em B primeiro, depois em C e por último em D, no final, se os estados inicial e final são os mesmos, o ΔH não vai alterar, vai ser sempre o mesmo. Tá? Isso vai auxiliar a gente em várias contas. Tá? Então, temos um exemplo aqui da lei de Hess. Tá? H2O líquido passando para H2O gasoso, ou seja, ele sofrendo um processo de vaporização, ele libera 44 kJ. Tá? Agora vamos pegar essa reação aqui, tá? E vamos dividi-la em duas partes. Tá? O H2O líquido, ou seja, se a água se decompondo em hidrogênio e oxigênio, tá? E depois esse hidrogênio, repare que a água aqui no início ela está líquida, tá? E aí separa os dois, na temperatura ambiente esses dois aqui viram gases. E aí depois eu vou unir esses dois novamente, eles vão reagir, tá? E vai formar água, só que dessa vez no estado gasoso. Ou seja, se juntar as duas reações, eu vou ter água líquida passando para o estado gasoso. Só que aqui na primeira, ele aconteceu numa etapa só. Aqui eu dividi em duas etapas. Se eu pegar o calor liberado, por exemplo, na primeira reação ele liberou 286 kJ. E depois, para os dois átomos, os dois elementos se unirem novamente, ele teve que receber menos 242. Se somar os dois, vai dar 44 kJ, que é o valor aqui que eu gasto para transformar água líquida em vapor. Ou seja, tanto faz o caminho que eu levo para ele seguir para ele seguir esse caminho. O que importa é o estado inicial e final dele. Se o estado inicial e final é o mesmo, independente do caminho, no final eu sempre vou obter os 44 kJ. E algumas coisas são importantes para a gente relacionar aqui a equação termoquímica com a entalpia. Tá? Ou seja, quando a gente multiplica um determinado valor para a equação termoquímica, a gente multiplica também o valor do ΔH. Tá? E quando essa equação ela foi invertida, ou seja, vou botar um exemplo aqui, hidrogênio se unindo com oxigênio formando a água. Aí se eu inverto, bota a água sendo decomposta, gerando hidrogênio e oxigênio. O ΔH ele continua com o mesmo valor, só que o sinal dele é invertido. Colocando esse exemplo aqui, tá? Eu quero calcular o ΔH dessa reação aqui. Aí o que eu conheço? Eu conheço a equação 1, conheço a equação 2 e a equação 3, que tem a ver com isso aqui.
certo? Ou seja, são vários caminhos para poder se chegar a esse composto aqui, esse C2H6O, tá? Então, repara que na equação original nós temos 2C aqui de grafite, tá? E aqui só tem 1. Então eu posso, por exemplo, pegar essa equação 1 e multiplicar por 2. E aí eu teria que multiplicar o ΔH também por 2. Tá? A gente vê aqui, ó, 2C, ou seja, multipliquei tudo por 2 e multipliquei também o outro aqui. Tá? Equação 2, nós temos 3H2. Tá? Eu posso multiplicar essa equação 2 por 3, tá? Para poder igualar aqui. E aí eu vou ter que multiplicar esse ΔH também. Foi o que ele fez aqui, ó. Multiplicou todo mundo aqui por 3. 3H2, aqui era um meio, virou 3 meios. E aqui 3H2O. E aqui multiplicou também o ΔH por 3. Tá? E aqui, repare que aqui ele está como reagente. Só que na equação original ele é o produto. Então a gente pode inverter essa equação aqui, tá? Repara, ela foi invertida. E invertendo, a gente inverte também o sinal aqui, tá? Então, menos passou para mais. Então, somando isso tudo, vai dar aquela equação que a gente quer calcular o ΔH. Tá? Corta aqui o CO2 com CO2, a água com água, tá? E no final sai a mesma equação e é só somar todos os ΔHs aqui que a gente calcula, tá? Então a lei de Hess ela favorece muito. Posso não conhecer a reação original, mas através de outras reações eu posso chegar até o calor que essa reação pode liberar ou consumir, tá? Então a lei de Hess ela permite, né, a gente encontrar valores de ΔH partindo de vários caminhos, já que o que importa é a posição inicial e final, tá? Só que esse método de ficar procurando qual reação que eu posso chegar até aqueles produtos finais, né, com aquela estequiometria, ela pode ser um pouco complicada. Então, tudo isso pode ser resumido da seguinte forma, né? Eu tenho aqui uma reação genérica, tá? 2A mais 5B dando 3C mais 2D. Como é que eu poderia achar o ΔH aqui? Se eu tenho conhecimento do ΔH de formação de cada composto desse, então eu posso resumir da seguinte forma. Por exemplo, aqui eu tenho os produtos 3C mais 2D. O ΔH vai ser 3ΔH de formação de C, mais 2 vezes o ΔH de formação de D, menos, aí entram os reagentes. 2ΔH de formação de A, mais 5ΔH de formação de B. Vamos ver isso aqui na prática, tá? Com esse exercício aqui. Calcular a variação de entalpia de equação química de combustão abaixo. Repare que eu poderia botar várias reações aqui, tá? Mostrando a formação desse cara aqui, de oxigênio e tudo. Mas basta eu saber o ΔH de formação de cada um deles. E tudo isso é tabelado, tá? Então, resolvendo essa equação aqui, nós vamos pegar... Resolvendo aqui, tentando achar o ΔH, vamos pegar primeiro, montar a equação. Então a gente pega o ΔH vai ser igual à soma dos ΔHs dos produtos, né, multiplicado pelos coeficientes aqui. Então fica 4 vezes ΔH do CO2 mais 5 ΔH do H2O, menos o soma aqui dos ΔHs dos reagentes, tá? ΔHC4H10 mais 13,5 ΔH do O2, tá?
E ele deu os valores aqui dos ΔH de formação de cada um dessas substâncias. Tá? Então, o que a gente tem a fazer é só substituir. Repare o seguinte, a gente tem do C4H10, a gente tem do CO2, tem da água, mas a gente não tem do O2. Mas o O2 é uma substância simples e a gente sabe que ΔH de formação de substâncias simples é 0. Então, montando isso, vamos ter 4 vezes menos 394, mais 5 vezes menos 242, né? Menos 125, mais 13,5 vezes 0. Resolvendo isso aqui, a gente acha menos 2,661 quilocalorias. Tá? Então, tendo o ΔH de formação de cada um deles, a gente pode resolver a equação, tá, dessa forma. A gente pode achar o ΔH dessa forma. Bom, exercício 2. Tá? A gente tem aqui as seguintes equações. C mais B dando D, A mais 2B dando D, aí deu aqui os ΔHs. E ele pediu para determinar o calor da reação A mais B dando C. Tá? Então, a gente pode pegar, primeiro vamos ver aqui, pegar uma dessas duas reações em que o A e o B sejam reagentes. Essa segunda aqui, beleza. E a gente pode pegar a segunda reação, tá? A mais B dando, a gente pegou essa segunda aqui, reação A mais B dando C, e essa primeira a gente tem que ter o C como produto. O C aqui está como reagente, então para ele ter ele como produto, a gente inverte. Tá? A gente inverter, o que é reagente aqui dessa primeira passa a ser produto, o que é produto passa a ser reagente. Então aqui a gente tem B dando C mais B. E o ΔH vai ser o mesmo valor, só que vai mudar o sinal. Tá? Então, acrescentando aqui a outra equação, o que a gente pode fazer? Agora a gente pode cortar. Aqui a gente temos dois B's aqui como reagente e B aqui no produto. Então a gente pode cortar esse 2 aqui com esse B, tá? E fica um B só. E esse D aqui com esse D aqui. Tá? E aí, somando as duas equações, a gente vai ter o A mais B dando C. E o ΔH vai ser a soma desses dois aqui. Menos 300 mais menos 500, vai ficar menos 800, tá? Então, aí agora nós temos aqui, classifique cada uma das reações representadas pelas equações 1, 2 e 3. Equação 1, dizer se ela é exotérmica ou endotérmica. Equação 1 é mais 300 kJ por mol, ou seja, ele está recebendo 300, já que ele é positivo. Se ele está recebendo, então a primeira equação ela é endotérmica. Tá? A segunda é menos 500 kJ. Se ele é negativo, significa que ela está liberando calor. Então ela é exotérmica. A terceira, que a gente calculou aqui, é menos 800, também é exotérmica. Vamos ver esse exercício 3 aqui. Considerando a reação representada pela equação termoquímica, tá? Aí ele botou essa equação aqui, são feitas as seguintes afirmações. A gente vai ver se essas afirmações são corretas ou não. Tá? A quantidade de energia liberada será maior se o produto obtido for 2 mols de NH3 no estado líquido. Tá? Então, aqui são 2 mols, só que está no estado gasoso. Ele perguntou se for no estado líquido. Ora, se for no estado líquido, eu vou ter que dar calor ou eu vou ter que retirar? Eu vou ter que retirar calor, certo? Para ele passar do estado vapor para o estado líquido. Então, é energia liberada sim. Tá?
então ela vai ser maior. Então ela é verdadeira. Tá? A segunda envolve aqui uma continha que a gente vai ter que fazer. A decomposição de 6,8 gramas de NH3 absorve 4,4 kg. Repare que decomposição é essa reação aqui, só que inversa. Né? O NH3 está sendo decomposto. Ele fala aqui, decomposição de NH3. Então, é o inverso. Tá, gente? Seria 2NH3 dando N2 mais 3H2. Quando a gente inverte a reação, o valor do ΔH é o mesmo, só que o sinal muda. Tá? Então, o que ele pergunta? Ele pergunta 6,8 gramas. Ora, a gente tem aqui a massa molar do NH3. Então, 2 mols de NH3 estão gerando 22 quilocalorias. Tá? Ou seja, 2 vezes 17, né, passando para a massa molar, gera 22. 6,8 gramas vai gerar X. Tá? Então é só resolver essa regrinha de 3 aqui que a gente acha o valor. Resolvendo, 2 vezes 17 vezes x igual a 22 vezes 6,8. Isso dá 34x igual a 149,6. Tá? E aí, resolvendo, a gente chega a 4,4 quilocalorias, que é exatamente o que ele fala aqui na questão 2. Tá? Absorve. Né? Absorve significa que ele está recebendo, ou seja, é positivo. Então está certo, é 4,4 quilocalorias. Tá? Então, verdadeiro. E por último, a entalpia de formação da amônia é de menos 11 quilocalorias por mol. Lembrando que a entalpia de formação é quando o produto final é apenas aquela substância e 1 mol dela. Aqui no caso tem 2 mols. Tá? Então, para ser entalpia de formação tem que ser 1. Ora, 1 vai ser a metade de menos 22. Metade de menos 22 é menos 11. Tá? Então a 3 também está correta. Então é a letra E. Tá? 1, 2 e 3. Vamos agora para o exercício 4. Tá? A 25 graus em 1 atm de pressão, 1 mol de nitrogênio gasoso, reagindo com 1 mol de oxigênio gasoso, produz monóxido de nitrogênio. Ou seja, ele está querendo dizer N2 mais O2 formando 2NO. Tá? Com absorção de 22 quilocalorias, ou seja, se ele absorveu, ele recebeu energia. Tá? Então esse gráfico aqui ele mostra aqui a energia, tá? E o caminho da reação. Então a gente pode ver aqui que é a letra A. Tá? Ou seja, eles estão reagindo e o produto final vai ter uma energia maior. Claro, ele absorveu 22 quilocalorias, tá? É letra A. O 2, ele diz que é o 2NO, tá? Ele, no caso, ele perderia energia, tá? Ou seja, ele está mostrando aqui uma reação inversa, tá? Não é. Letra C também não é a letra E, tá? Porque ele diz que o N2 é que está produzindo NO mais O2. Enfim, é a letra A, tá? Pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre radioatividade, tá? Vamos deixar um pouquinho a termodinâmica, tá? E falar um pouco sobre radioatividade. Bom, em 1896, né, o francês Antoine ele percebeu que um sal de urânio
era capaz de sensibilizar um negativo de um filme fotográfico. Tá? Filme fotográfico, muita gente às vezes não lembra, né? Mas antigamente as fotos eram feitas assim. Tá? E esse filme, que é sensível à radiação, né? Sensível à luz, ele ficou sensibilizado mostrando, né, que aquele sal de urânio ele estava emitindo algum tipo de radiação ali. Tá? E no ano seguinte, em 1897, né, Marie Curie demonstrou que a intensidade da radiação ela é proporcional à quantidade de urânio, ou seja, quanto mais urânio, tá, mais sensibilizado aquele filme ficava. Então, o que aconteceu? Nesse mesmo ano, Rutherford ele criou uma aparelhagem que para estudar a ação desses raios que eram emitidos, tá, pelo sal de urânio. E nessa aparelhagem ele colocou esses sais, tá, dentro de um bloco de chumbo para evitar que a radiação se espalhasse por todos os cantos e direcionou ele, né, através de um furo nesse bloco para uma única direção. Tá? E ele fez passar entre duas placas que eram carregadas eletricamente, uma com a carga positiva e uma carga negativa. E ele colocou aqui a chapa fotográfica no final delas. E o que foi que ele mediu? Ele mediu que o filme foi sensibilizado em cima, no meio e embaixo. Então ele concluiu que tinham, na verdade, 3 tipos de radiação sendo emitida. E uma radiação, ela provavelmente tinha carga negativa, já que ele era atraído, né, pela placa positiva, por isso que ele acabou sensibilizando o filme aqui em cima. Uma ou outra radiação tinha carga positiva, né, já que ele sensibilizou o filme aqui embaixo, ou seja, ele foi atraído pela carga negativa, e uma provavelmente não sofreu influência de nenhuma carga, ou seja, ele era neutro, né, tinha carga elétrica neutra. Tá? E alguns anos depois, eles conseguiram caracterizar como eram, que continham, que partículas continham essas 3 tipos de radiação. E elas foram nomeadas de alfa, beta e gama. A partícula alfa, ela é como se fosse um núcleo de hélio, tá? Ou seja, era uma partícula que tinha 2 prótons é um hélio, tá? E 2 nêutrons. E não tinha elétron nenhum. Ou seja, se ele tinha só prótons e não tinha elétrons, ele tinha carga positiva. Tá? E ele no caso aqui tinha carga mais 2, tá? A velocidade dele 1/10 da velocidade da luz e um poder de penetração, né, na matéria muito baixo. Então essa partícula alfa, ela é a que é atraída para baixo, tá? Porque ela tem carga positiva, então é atraída pela placa negativa. A partícula beta, tá? A partícula beta, na verdade, nada mais é do que um elétron. Tá? E, como um elétron, tem carga -1 e um poder de velocidade, um poder de penetração também médio, maior do que a partícula alfa. Tá? Conforme vocês podem ver aqui, a partícula beta, que é o elétron, é atraída pela placa positiva. Tá? E a última, a partícula gama, né, ela não tem carga nenhuma. Ela é apenas uma onda eletromagnética de alta energia. Tá? Como toda onda eletromagnética, viaja à velocidade da luz e tem um poder de penetração muito elevado. Então, essa ilustração aqui, ela mostra o nível de proteção para cada radiação. Tá?
repare que a partícula alfa é a que tem menos poder de penetração, ou seja, uma simples folha de papel é capaz de barrar ela, tá? Já a partícula beta, ela avança um pouquinho mais. Aqui no caso, roupas grossas e madeira já são suficientes. Já a partícula alfa é a que tem o maior poder de penetração, tá? Ou seja, a única coisa que barra esse tipo de radiação é uma parede de chumbo ou de concreto. Por isso que muitas vezes pessoas às vezes que morrem por radiação, né, e tudo, ou regiões em que tem acidentes nucleares e tudo, e aí separa assim, os objetos que estão contaminados, né, com material radioativo, se enterra aquilo ali, às vezes, quando caso uma pessoa morre, né, por radiação, se enterra em caixão de chumbo, tá? Ou se enterra em concreto ou parede de chumbo para poder garantir que aquele material não fique emitindo mais partículas, né? No caso a gama, tá? A alfa, que tem menos poder de penetração, são partículas de hélio, tá? A outra, que tem mais poder, são elétrons, tá? Só para vocês terem uma ideia. Como vocês viram, a radioatividade, né, ela emite partículas que mexem com o núcleo, né? Uma reação química, por exemplo, ela mexe apenas com a eletrosfera, tá? E essa interação que a radioatividade faz com o núcleo, né, ela altera a natureza daquele elemento, tá? Ele pode se transformar em outro elemento por causa disso. E existem duas leis, tá, que tratam sobre esse fenômeno, tá? Que a primeira lei é a emissão de partículas alfa e a segunda lei é a emissão de partículas beta, tá? Como que a radioatividade altera o núcleo desses átomos, esses elementos instáveis, tá? Por exemplo, a primeira lei é a emissão de partículas alfa. Partículas alfa, né, o átomo de um elemento radioativo, ao emitir partículas alfa, dá origem a um novo elemento que apresenta número de massa A 4 unidades a menos e número atômico Z com 2 unidades a menos. A gente viu que a partícula alfa nada mais é como se fosse um átomo de hélio, tá? Porque hélio tem 2 prótons e de massa e com 2 nêutrons, tá? Só não é emitido os elétrons do átomo, ou seja, ele está emitindo 2 prótons, tá? Ou seja, 2 cargas positivas. A gente até viu que ele é desviado ali naquele experimento lá que o Rutherford fez, tá? Ora, se ele está emitindo 2 prótons, a gente aprendeu que o próton, o número de prótons é a identidade do átomo. A gente diz que aquele átomo é daquele elemento porque ele tem aquele número de prótons. Então ele deixa de ser aquele elemento, tá? E passa a ser um elemento com 2 prótons a menos, né? E ele também, como ele emite 2 prótons e a massa 4, né? Então ele fica com a massa diminui de 4 unidades. Nós temos, por exemplo, o exemplo aqui do plutônio, tá? Ele tem número atômico 94 e número de massa 239. Quando ele emite uma partícula alfa, ele está perdendo 2 prótons, então a massa dele, o número atômico dele passa a ser 92. E número atômico 92 é o urânio. Então o plutônio se transforma em urânio quando ele emite uma partícula alfa, tá? E a massa dele cai 4 unidades, fica 235. Vamos agora para a segunda lei, a emissão de partículas beta.
Bom, a gente viu que partículas beta são elétrons, né? Então você deve imaginar assim, se são elétrons, ele não vai mudar nada no núcleo, né? O elétron não fica no núcleo. Então não há nenhuma mudança de elemento, tá? Só que esse elétron, essas partículas betas, eles não são emitidos da eletrosfera. Eles são emitidos do núcleo. Pô, mas espera aí, Luiz, aí eu não entendi nada. O núcleo não tem elétrons. Não tem, mas tem nêutron. E o nêutron, ele se transforma em elétron, tá? Ou seja, o nêutron ele faz uma transformação aqui, que eu estou mostrando, ele se transforma num próton, num elétron, tá? Já que ele tem que manter a neutralidade. O nêutron é uma partícula neutra. Então, se ele emite uma partícula negativa, ele tem que emitir uma positiva também, para anular. Tá? E uma outra partícula chamada antineutrino. Tá? Mas o que nos interessa é esse elétron beta aqui. Tá? Então, quando um átomo de um elemento radioativo R emite uma partícula beta, dá origem a um novo elemento S. Esse próton aqui, ele fica no núcleo. A partícula beta é que é emitida. Tá? Então, o que acontece? Esse átomo ele vai ganhar um próton a mais. Então ele vai sofrer uma mudança, né, de uma mudança nuclear, vai se transformar num outro elemento. Então nós temos aqui, por exemplo, de forma genérica, R, que tem número atômico Z, número de massa A, e aí ele emite essa partícula beta, ele continua com o número de massa A, tá? Já que esse elétron ele não tem massa, tá? E aumenta o número atômico dele, ou seja, ele se transforma num outro elemento. Estamos com um exemplo aqui do carbono 14, tá? que é um átomo radioativo. Então, o que acontece? Ele vai emitir essa partícula beta, tá? E ele vai ganhar um próton a mais, vai manter a mesma massa e vai se transformar num nitrogênio, tá? Porque o número atômico do carbono é 6 e o número atômico do nitrogênio é 7. Bom, essa mudança aqui de transformando um elemento em outro tem um nome, se chama transmutação, tá? Então, quando um elemento químico emite espontaneamente uma radiação e se transforma em outro elemento, dizemos que aconteceu uma transmutação natural. E a gente pode utilizar essas transmutações, a gente pode fazer o caminho inverso. A gente está mostrando aqui átomos que perdem prótons, né? Perdem partículas, emitem partículas. Essas partículas elas vão para algum lugar. Essas partículas elas podem bombardear um outro átomo e fazer também uma mudança. Tá? Por exemplo, a gente pode bombardear nitrogênio com partículas alfas. E aí nós transformamos o nitrogênio em oxigênio. Tá? Podemos bombardear o berílio com partículas alfa e transformamos ele em carbono. Tá? Então, essas transmutações em que nós bombardeamos um outro elemento chama-se transmutações artificiais. Tá? Então a gente pode criar elementos novos com isso. Quer dizer, criar elementos novos não. Criar um elemento dentre aqueles que já estão ali na tabela periódica. E para terminar, temos esse exercício 5 aqui. Tá? Ao acessar a rede internet procurando algum texto a respeito do tema radioatividade no KD, um jovem deparou-se com a seguinte figura representativa do poder de penetração de diferentes tipos de radiação. Com auxílio da figura, os itens a seguir. Bom, a gente viu que a gente tem 3 tipos de radiação, alfa, beta e gama. Tá? E nessa ordem que eu falei, alfa, beta e gama, a gente tem um poder de penetração crescente. O alfa é o que menos penetra, tá?
O gama é o que vai mais longe e o beta aliás, o beta vai mais longe que o alfa e o gama é o que a radiação que vai mais adiante de todas as duas, tá? Então, a gente, pela figura aqui, a gente dá para ver que o 1 é o alfa, o 2 é o beta e o 3 é o gama, tá? Então, a letra A, radiação esquematizada em 2 representa o poder de penetração das partículas beta. Certo, tá? Então, letra A, certo. Vamos ver as outras. B, a radiação esquematizada em 3 representa o poder de penetração das partículas alfa. Não, alfa é a que menos penetra. As partículas alfa e beta são neutras. Também não, tá? A alfa são 2 prótons, tá? E a beta são elétrons. Então a alfa tem carga positiva e a beta tem carga negativa. Quando um elétron radioativo emite uma radiação do tipo 1, o número atômico fica inalterado. Não. A partícula tipo 1 é alfa. A única que ficaria o número atômico inalterado é a 3, que é a gama. Tá? Então, letra A. Tá? E a gente termina por aqui. Uma boa semana para todos.